Apresentar o professor Adelmar Coimbra Filho não é tarefa nada fácil, a gente poderia levar um dia inteiro falando das realizações dele, como conservacionista, um dos precursores do conservacionismo no Brasil, como primatologista de renome mundial, uma pessoa que tem cuidado das nossas matas, especialmente da Mata Atlântica. Mas nós vamos começar essa entrevista perguntando ao professor Adelmar Coimbra Filho como é que começou esse seu interesse pela biologia. Bem, eu sempre me considero uma pessoa telúrica. E quer dizer que gosta da terra. E desde pequeno eu tive sempre essa inclinação tanto da floresta, de campo, do mar, né? Tudo que é da natureza me agradava muito. Então, dentro do possível, eu ia estudando, ia apreciando, e à medida que eu ia aumentando a idade, ia estudando. E hoje eu ainda, quanto mais estudo, eu vejo que não sei nada da natureza. Em 1946, o senhor foi nomeado administrador do então Parque da Gávea, que é atualmente o Parque da Cidade, aqui no Rio. Esse foi o início da sua trajetória como conservacionista? Era o Parque Florestal da Gávea, que passou a ser Parque da Gávea e hoje é Parque da Cidade. Na ocasião, existia uma espécie de uma favela, onde hoje está a Universidade Católica, A PUC. Né? A PUC, e que chamava-se Parque Proletário da Gávea. Como existia Parque Proletário da Gávea, retirou-se o nome geográfico de um parque florestal, por causa dessa favela, e deu-se o nome de Parque da Cidade. Na ocasião, eu ainda tentei explicar, mas é muito difícil a gente explicar a político, né? Uma coisa sensata. Foi a partir dessa administração do Parque da Gávea que o senhor começou o seu interesse pela área florestal? Quando eu entrei pro Parque da Gávea, obviamente era um parque, o título que deveria ter sido, Parque Florestal da Gávea, que tinha toda essa floresta da Mata Atlântica, né? Uma floresta, vamos dizer, que foi reconstituída, porque a base dela foi os plantios do Major Archer, né? A pedido do imperador Dom Pedro II. Então, eu tive a oportunidade de conversar muito com o João Geraldo Kuhlmann, que na ocasião era diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Às vezes, quando ele estava no Rio de Janeiro, Adolfo Duque, que era um botânico extraordinário, ele estava há muito tempo, né, o maior especialista em leguminosas da Amazônia, Alexandre Curti-Brade, também do Jardim Botânico, Carlos Toledo Rizzini. Então, eu era um botânico extraordinário que aprendi muita coisa com ele. E que já com aquele sentimento florestal que eu tinha, e que, na verdade, se tivesse escola de floresta eu seria um engenheiro florestal, mas eu, por mim mesmo, comecei a estudar muito a flora da Mata Atlântica, a flora florestal da Mata Atlântica, principalmente as espécies arbóreas fornecedoras de madeira de lei, que hoje, por incrível que pareça, você quase não vê ninguém interessado nisso, né? Por exemplo, a maçaranduba do Rio de Janeiro, Maniucara elata, nem o Jardim Botânico tem um exemplar. Ela vai desaparecer das matas do Rio de Janeiro e não há um exemplar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ninguém sabe onde tem um pé para tirar semente. Isso é espantoso. Eu não sou mais florestal. Atualmente, eu me dedico completamente à primatologia, à zoologia, embora, nas minhas horas, vamos dizer, de folga, eu estude a flora florestal da Mata Atlântica. E a propósito disso, há um aspecto muito interessante, porque eu sou um defensor do eucalipto. E eu não gosto quando uma pessoa diz assim, porque o eucalipto, tem que dizer os eucaliptos, porque são mais de 700 espécies, fora os híbridos naturais, híbridos artificiais, tá? E é uma espécie que precisa, vamos dizer, quem vai se utilizar dela precisa ter competência primeiro. Sem competência não há criatividade. Agora, os eucaliptos foram trazidos para o Brasil, que eles se Foram originam da trazidos por Austrália. Edmundo Navarro de Andrade, um grande, vamos dizer, iniciador dos plantios. Ele trouxe para fazer postes dormentes para a Estrada de Ferro, para a Paulista Estrada de Ferro. Entendeu? É uma planta admirável
Quando você fala em defender o eucalipto, não é defender o eucalipto para substituir as espécies nativas nossas. Não é isso. É justamente plantar eucalipto para não cortar as nossas. Então a Aracruz, que devia receber um prêmio especial só por isso, ela criou um híbrido, não sei quem foi que criou, entre um eucalipto de Timor com eucalipto da Austrália, e criou, o Timor é urofila, e o da Austrália parece que é gigas. Então ele criou a espécie urogiga, que tem um nome comercial de Liptus, e está exportando para as melhores moveliarias da Europa. É uma madeira especial. Pô, madeira bonita, de alta qualidade tecnológica, entendeu? O que é que está acontecendo? Não estão se cortando mogno. Essas movelarias que se utilizava de mogno e outras madeiras de lei... Que estão ameaçadas de extinção? Não, estão acabando. E continuam acabando. Porque os bobocas dos índios estão cedendo por pressão, né? Então eles vendem aquelas madeiras. O jacarandá caviúna da alberja nigra, que ocorria desde o Nordeste de São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Espírito Santo, sul da Bahia, praticamente, do seu ponto de vista comercial, acabou. O jacarandá praticamente... Não é uma espécie em extinção, porque é uma quantidade muito grande de mudas novas que podem se restabelecer. E a Aracruz, por exemplo, o setor de proteção de mata nativa deles está melhorando tremendamente, devido justamente a essa mata, que era antigos pastos abandonados, que não seria nada mais hoje. Hoje são matas secundárias muito boas, devido ao melhoramento feito pela Aracruz. Por exemplo, dentro dessas matas aumentou a quantidade de madeiras de lei, jacarandás de alta qualidade estão plantados lá dentro, no meio. Então, ela já se formou. Porque, na verdade, a Mata Atlântica atual, o pessoal diz, não, porque a área da Mata Atlântica resta 1%. A área, não a mata. A mata acabou. São 5 séculos de destruição, e eu recomendo, quem tiver interesse, ler A Ferro e Fogo, do Orendine, que é uma publicação magnífica, feita pela Companhia das Letras, publicada pela Companhia das Letras. E ali tem uma história perfeita, muito boa, sobre a destruição da floresta atlântica. Quem quiser conseguir prosseguir um pouquinho mais, né, pegar a Mata Atlântica no Nordeste, que hoje não tem mais nada, que acabaram simplesmente com 5 séculos, leia o livro que eu fiz com o Almirante Ibsen, né? Os limites originais do bioma Mata Atlântica no Nordeste do Brasil. Pode ser conseguido a preço de custo na Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. É um livrinho pequeno, mas muito bem elaborado, porque é calcado na história da região e o que existe, feito por grandes pesquisadores que ainda viram uns restozinhos da Mata Atlântica do Nordeste. Löffring, Lutzenburg, Freire Alemão, porque atualmente não dizem nada. E muita coisa que se diz atualmente é muita conversa fiada. Porque quando fala-se Mata Atlântica, é uma floresta sem estrutura, sem esqueleto. Cadê os esqueletos? São as madeiras de lei. Cortaram tudo. Então você encontra só madeira branca. Aí vem da mata virgem. Não tem mata virgem. Aqui há 5 séculos já. Acabaram com tudo. Então tem uma mata completamente diferente do que era a Mata Atlântica original. Querer dizer que a Mata Atlântica atual é igual à de 300 é besteira, porque não é. Quando você chega, por exemplo, no Espírito Santo, onde é que estão as perobas de campos? E o pessoal ainda hoje diz peroba do campo, o que é errado, que ela não é do campo, é de floresta. Acontece que era peroba de campos, porque é de onde saía mais as madeiras. Da cidade de Campos. Cidade de Campos. Era. Entendeu? Isso eu fiz pesquisa, inclusive eu plantei, fui dos primeiros a plantar peroba de campos aqui. Eu era administrador do Parque da Gávea, e se eu não me engano, pelo menos um ainda eu vejo lá quando vou. Várias foram cortadas, para que eu não sei. Atualmente você se considera otimista ou pessimista em relação ao futuro da Mata Atlântica? Bom, quando entrar um governo sério, que dê prioridade máxima
a educação básica fundamental da mais alta qualidade e uma saúde pública da mais alta qualidade, aí eu passo a começar a acreditar nesse governo. Tá? Aí vem coisinhas pequenas, como por exemplo, nós estamos exportando um minério de ferro, que é ferro quase puro, quando a gente poderia ter ferrovias magníficas, e não temos. Mas o senhor acha que a Mata Atlântica especificamente Eu acho que a Mata Atlântica, dentro dessa situação, vai acabar. Vai acabar pelo seguinte: há coisa de pouco tempo eu publiquei uma nota sobre a problemática da poluição da Baía de Guanabara. Esse artigozinho foi publicado num periódico Albertoa, né? Eu digo que é muito importante a preservação das matas que preservam os rios que desaguam na Guanabara, que não estão sendo preservados. É favela, é fábrica, é despesas industriais, vai tudo para a Baía de Guanabara. E mesmo o assoreamento das embocaduras dos rios que desaguam, aquele assoreamento é tremendo. Como é que vai fazer? Então, não se dá nenhum estado do Brasil, você vê o estado do Nordeste, nenhum estado do Nordeste cuidou das florestas das serras nordestinas. Todos os rios do Nordeste estão secos, porque os aquíferos estão desguarnecidos. Não tem floresta para ajudar a levar a chuva para abastecer os aquíferos. Não tem rio, está tudo seco. Mas isso é coisa elementar de se perceber, por que não se percebe? Dom Pedro II, Dom Pedro II foi um homem extremamente inteligente, e quando ele mandou para lá o botânico Francisco Freire Alemão para fazer um estudo da botânica do sertão do Nordeste, uma das coisas era verificar justamente essa parte hidrológica, que foi completamente abandonada. E aqui no Rio de Janeiro mesmo, a recuperação lá no Ceará, por exemplo, teve um senador do Império, né, Tomás Pompeu de Souza Brasil, um homem de uma inteligência extraordinária. Ele já em 1850, por aí, ele já dizia que o problema do desmatamento ia ocasionar secas sérias. Pô. E está lá, está tudo aqui. E todo mundo sabe disso. Não vê quem não alcança, não é nem entender, é não alcançar a importância disso. Professor, vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho como primatólogo. Como é que surgiu o seu interesse pelos macacos? O primeiro macaco que me chamou a atenção foi justamente o mico-leão dourado, que é a espécie que ocorria em toda a Baixada do Rio de Janeiro. Em 1969, na Academia Brasileira de Ciências, eu fiz uma palestra e esse trabalho foi publicado em 1969. A palestra foi em 1968, na Academia Brasileira de Ciências, sobre o mico-leão. Muito bem feito. Naquele tempo, eu não tinha transporte, eu não tinha playback, eu não tinha recurso para contratar pessoas, era eu sozinho. E naquela época ninguém tinha preocupação com o mico-leão? Não, ninguém tinha, nem sabia que era mico-leão dourado. O fato é o seguinte: naquela época havia malária, que se chamava impaludismo, maleita, né? E eu ia para lá, para Silva Jardim, ali a região de Poço Aranha, Jutunaíba, tudo ali tinha muita malária. Depois o governo federal começou a combater e hoje praticamente não tem mais. Mas naquele tempo tinha, e eu tinha que tomar atebrina, naquele tempo era atebrina, maleitã. Você ficava com o canto amarelo, né, do pigmento no organismo. Mas o que me chamou a atenção no mico-leão foi na Tijuca. Isso eu já escrevi, já está escrito. Mas andando pela uma rua da Tijuca, uma daquelas ruas, eu vi numa casa um poleirozinho e um mico-leão amarrado pela cintura correndo para cima. Isso era garoto ainda? Não, eu tinha foi logo que eu vim do norte, eu tinha uns 13 anos. Me chamou a atenção. E justamente por gostar de caçar paca, estando uma vez lá no rio Itaguaí, do outro lado, que ninguém sabe que naquele lado de lá também tinha muito mico-leão. Mas um cientista no século passado, Natterer, ele conseguiu na pedra Piei, em Guaratiba, coletou mico-leão em 1800 e pouco. Mas eu vi mico-leão no rio Itaguaí, que hoje é o canal de Itaguaí, e naquele tempo a cidade de São João Marcos ainda existia. Hoje ela está embaixo do Ribeirão das Lajes. Ela foi toda... Ninguém nem sabe mais disso. Debaixo da represa. Está embaixo da represa. Mas eu vi 3 micos-leões lá na matinha ciliar do rio Itaguaí.
Depois nunca mais vi esse bicho. Mas uma vez, aqui perto de Silva Jardim, num lugar chamado Gaviões, aí tem um trecho bananeiro que chama Mata Muito Boa, eu vi o mico-leão lá. Aí comecei, então, a me interessar em estudar esse bicho. Aí, por uma série de circunstâncias, eu parei meus estudos florestais e passei a estudar mico-leão. Entrando em mico-leão, passei com muita rapidez para primatas, de maneira geral. E quando eu tive como chefe do serviço técnico-científico do Jardim Zoológico, eu tive todos aqueles primatas, desde hominídeos, foi chimpanzé, orangotango, gibão, né? E todos os macacos brasileiros que apareciam lá. Então eu estudei muito esses animais nessa ocasião. A quantidade de trabalho que eu tenho publicado, infelizmente a maior parte em português, foi pouco lido. Mas uma coisa interessante, eu nunca publiquei um trabalho por cima de um trabalho estrangeiro. Eu sempre fiz questão de criar uma coisa nova. Tanto é que eu fiz um trabalho, juntamente com uma colega minha, a Ângela Maia, a respeito da sazonalidade do processo reprodutivo de macaca mulata, o rezo, dizendo que lá no hemisfério boreal, enquanto eles estavam nascendo, no hemisfério austral, eles estavam acasalando. Esse trabalho depois eu fiz com os mico-leões, com as 3 espécies conhecidas. E deu a mesma coisa. E quem me ajudou demais, muito, foi o Russell Mittermeier. Presidente da Conservation International. É um homem extraordinário. O que ele fez, o que ele está fazendo para a natureza do mundo inteiro, sem cobrar nada, ele faz porque ele é um cara extremamente competente. E é um primatologista como o senhor, né? Não, ele é um primatólogo também. E ele ainda é mais, porque ele é herpetologista também, trabalha com tartaruga, mas ele não trabalha com árvore. Então, mas ele trabalha com uma série de outras coisas. Agora é um homem de uma iniciativa, de uma coragem, uma luta e competência que faz ele bolar uma porção de coisas. E a equipe dele, né, está com homens como, por exemplo, no meu entender, um dos maiores zoólogos do mundo, né, que é o Andrew Ryland, em inglês, professor titular da Universidade de Minas Gerais, né? Esse também tem feito trabalho comigo. Em inglês facilita, porque o meu inglês é muito ruim para escrever. E ele é membro da Academia Brasileira de Ciências também, como o senhor. Não, os dois, Russell Mittermeier e Andrew Ryland, eu recomendei, e também aquele grande cientista mineiro, o Ângelo Barbosa, indicou o nome. Então, ambos são membros da Academia Brasileira, membros correspondentes, membros estrangeiros da Academia Brasileira de Ciências. De modo que o estudo da primatologia pode ser feito de várias maneiras. Alguns, como, por exemplo, Mittermeier, Ryland, levam muito a sério o estudo integral da primatologia. Nos Estados Unidos existem 7 Primate Centers. Primate Centers são biotérios para macaco. Quando nós bolamos o Centro de Primatologia, que hoje o diretor é o Dr. Alcides Piscinati, lá em Magé, é um médico veterinário competente, membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, um homem sério. Ele está com uma luta tremenda para manter aquilo. No momento, eu tenho a impressão, se o Piscinati sair de lá, aquilo acaba. Seria um desastre. Não, é um desastre e vai ser uma repercussão internacional muito ruim para o Brasil. Mas o fato é o seguinte, é que a primatologia é o estudo dos primatas. Primate Center, centro de primatas, é como se fosse um biotério para usar macaco. Entendeu? É claro que de vez em quando sai um trabalhozinho diferente, mas o centro de primatologia que nós fizemos, ele tanto é que uma das seções do centro de primatologia era serviço de restauração de habitats. Para restaurar habitats para reintroduzir macacos. E era focado na Mata Atlântica? Só na Mata Atlântica. Embora lá nós temos estudo com primatas amazônicos também. O Piscinati, não sei como é que está a colônia de saguinos bicolor, que era uma das melhores do mundo devido à desconsanguinidade dos animais. Era uma colônia muito boa, que nós mandamos com autorização do IBAMA, animais para várias coleções no mundo, né, para manter
Sempre que a gente manda um animal para fora, é para compor uma população que depois vem para o Brasil. Esses micro-ilhões que os Estados Unidos estão mandando, a Europa mandando para o Brasil, foram mandados por nós. Eles criam lá e mandam para a gente para repovoar as duas reservas biológicas do mico-leão dourado, e em São Paulo tem a do mico-leão preto, né? E na Bahia tem a do mico-leão de cara dourada. Essas áreas todinhas devem a mim alguma coisa. O senhor acha que o perigo de extinção dos micos-leões já foi afastado ou ainda existe esse risco? Ainda existe. Você vê as duas áreas da preservação do mico-leão são ridículas. Simplesmente ridículas. 5.000 hectares, que não são 5.000 hectares de mata. 5.000 campos de futebol não é nada. Não é 5.000 não. E depois os animaizinhos, eles estão com a pressão de predação sobre os alimentos principais dele. Por exemplo, uma pererequinha ou um lagartinho que ele aprecia, como é que está a situação da população desses animais? Será que não, com essa concentração de mico-leão numa área mínima, será que eles não predaram esses animais e acabaram com eles? Vai faltar alimento para eles. Vai faltar, e aos pouquinhos vai, porque eles estão predando o que há de preferível. Tá? Daí aquela ideia que eu dei há 30 anos ou 40 anos atrás, que até hoje tem sido, não sei, não dá para entender, porque nem sequer uma experimentação de 1 hectare foi feita. Né? A utilização do eucalipto, né, para favorecer a vinda rápida de uma mata, mas já usando eucalipto com 3 anos para servir de suporte alimentar para os saguis. A finalidade do eucalipto plantado afastado era que as aves que pousassem, em 3 anos já dá para pousar, as fezes delas vêm com semente que elas comem. Em pouco tempo, aquela mata, e aconteceu o que eu vi há muitos anos atrás, perto da Fábrica Nacional lá para o lado de Xerém, um eucaliptal da Baia abandonado, e a Mata Atlântica tomou conta. Era a Mata Atlântica, você mal via o eucalipto. A primeira coisa que acontece no eucalipto abandonado é uma liana que cresce logo em cima dele, é um cipó. Entendeu? E quando menos via, está a mata nativa. Como é que o senhor concebeu a estratégia para a conservação dos micos-leões? Essa preservação ela foi quase que instintiva. Eu estava, nessa época, justamente com o Alceu Manhanini, nós tínhamos feito um trabalho de reprodução de mico-leão, estudamos as técnicas de reprodução de mico-leão na Reserva Biológica Jacarepaguá. Isso no tempo do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda apoiava, ele gostava disso também, gostava muito da natureza. Então, nós fizemos o primeiro tipo de viveiro para procriação de mico-leão em cativeiro. Nós levávamos em consideração mais os poleiros horizontais do que os verticais. Porque antigamente todo zoológico tinha viveiros verticais. Aquele galho para cima, o mico-leão subia e ficava lá, o que é que eu vou fazer aqui? Eles gostam de correr, saltar, entendeu? Então nós idealizamos poleiros ao comprido, né? É lógico que tinha as hastes verticais, ele pulava. E nós publicamos esse trabalho em 1965, no International Zoo Yearbook, a reprodução de mico-leão em cativeiro. Por outro lado, nós verificamos na natureza, que os micos-leões dependiam de oco de madeira para se proteger à noite. Eles são muito coloridos, né? O preto já é negro, já não precisava tanto. Mas mesmo assim, todos os leontopitecos, micos-leões, eles entram em buraco, geralmente feito por pica-pau. E aqueles pica-paus maiores, gênero campéfilo, né? Ele faz um ninho que tem aproximadamente uns 6 centímetros. Entra o mico-leão, mas não entra, por exemplo, um gato do mato, não entra já um gambá, uma gambá. Nós fizemos esse, e eu com o Manhanini, nós começamos a trabalhar na Reserva Biológica de Jacarepaguá, no tempo do Carlos Lacerda. A reserva, não sei por carga d'água, acabou, mudou, e
e esses animais foram para o Jardim Zoológico. Nessa ocasião, que já despertava algum interesse internacional. Aí uma cientista norte-americana, Deborah Kleiman, ela bolou uma reunião nos Estados Unidos com um grupo do Bridgewater, Sociedade Zoológica de Nova York, e fizeram uma reunião, primeira reunião sobre mico-leão internacional. Eu fui para lá com o Maianini, a convite deles, eles pagaram tudo. Nessa época, foi em 1972, é que começou um trabalho sério de preservação da espécie. A doutora Deborah Kleiman, muito competente e ativa, ela reuniu todos os mico-leões, controlou todos os mico-leões em Jardim Zoológico americano e fez um pool de reprodução. E aqui no Rio, eu com o Maianini, nós começamos a estudar as áreas de reserva. E nós aqui conseguimos depois a reserva. A Deborah Kleiman continuou ajudando muito o Brasil, e trouxe inclusive, ela trouxe vamos dizer, um prestígio internacional para esse projeto do mico-leão, né, e conseguiu angariar fundos de vários lugares do mundo, inclusive da Europa, da Alemanha principalmente, Inglaterra, Holanda. E o trabalho foi se desenvolvendo, inclusive no início, o Centro de Primatologia ajudou muito, os primeiros animais vieram para cá. Um grupo de cientistas com Benjamin Beck, né, James Dietz, né, Luan, gente que trabalhou de uma maneira integrada para que esse projeto, no meu entender, é o projeto mais bem feito de preservação faunística em floresta tropical. Professor, uma questão fundamental. Por que é importante a gente lutar pela conservação das florestas? A vida, segundo os estudiosos, né, deve ter aproximadamente a vida, não como... No planeta. A vida é incipiente, deve ter sido 3,5, note 3,5 bilhões de anos. Os primeiros mamíferos surgiram aproximadamente há 200 milhões de anos. Os primeiros primatas surgiram aproximadamente 65 milhões de anos. Os primeiros hominídeos, né, australopitecos, ramapitecos, Homo habilis, Homo erectus, isso você bota aproximadamente uns 3 a 4 milhões de anos. Homo erectus tem 1 milhão de anos, mais ou menos. Isso tudo varia, porque de acordo com... Cada vez vão descobrindo que era um pouco Não, antes. vai porque isso tudo é baseado em fósseis, né? E é difícil, pô. Mas de qualquer maneira é muito recente na história da vida no planeta. Mas tem estudos muito bons, tem uma quantidade enorme de livros. Homo sapiens, como nós, tem aproximadamente 100 mil anos. Pouco mais. 150, porque antigamente pensava que o Homo sapiens tinha Homo sapiens, que era uma outra subespécie neandertalense. Mas atualmente sabe que neandertalense era outra espécie. Possivelmente... Que conviveram. Conviveram, não se sabe se o Homo sapiens acabou com o neandertalense ou se ele desapareceu. Dificilmente ele desapareceu sozinho, porque ele era muito mais corpulento e muito mais adaptado àqueles períodos de glaciação, entendeu? Muito mais forte. De modo que é possível que o Homo sapiens, mais hábil na feitura de armas, né, ele tenha liquidado os outros. Né? Então, agora você repara só, 100 mil anos, vamos dizer. A cultura dele é fazer ponta de pedra, tal, lascar, matar, comer, isso era a cultura dele. E a nossa ciência, quando é que começou? Não, peraí. Tem o quê? O microscópio eletrônico, o genoma humano, só agora foi decifrado, mas não quer dizer a mesma coisa você descobrir um bicho e deu um nome científico. Né? E daí? E a biologia dele? E a ecologia? E as inter-relações de um bicho com outro? Porque a biosfera é constituída de milhões de espécies, das quais muito mais da metade é desconhecida. Quer dizer, não tem nome científico. Então, a decifração do genoma
é mais ou menos como você deu o nome científico. Agora vamos estudar o bicho agora. Por isso é que eles estão terminando, ou já terminaram, o genoma do chimpanzé. Agora é que eles vão poder comparar uma espécie mais próxima da gente, mas por que o chimpanzé não fala e o homem fala? Por que é isso? Entendeu? Então vai se facilitar. Agora isso você está dizendo, para quê? Para que tigre? Para que isso? Pra que... Acontece que o homem não sabe nada, de nada. Estamos perdendo sem saber. Né? Estão perdendo sem saber, quer dizer, a quantidade, assim, crime ambiental, prendeu a polícia, bateu lá, pegou aquele, como é o nome dele, o Duda Mendonça, que estava assistindo a briga de galo. Pô. Crime ambiental, briga de galo. Crime ambiental é o que está se fazendo na Amazônia, pô. Você está queimando milhões de espécies desconhecidas. E ninguém diz nada. Agora, 2 galos brigando, que é um fenômeno natural. Tem muito mais destaque na Bíblia. Não, é natural, está lá no sudeste da Ásia, as 4 espécies selvagens do gênero galos estão lá brigando, todo dia brigam. Tem esporão, não foi para fazer cafuné, não. É para se matar, ou fugir, ou correr. Mas é combate. É um fenômeno natural. Assim como um mabeco, um grupo de mabeco, Lycaon pictus, aquele cão selvagem da África. Você já viu como é que eles comem uma zebra viva? Que crueldade! Crueldade nada, isso é natureza, pô. A zebra ou está doente, ou tinha que morrer mesmo. Então, esse fenômeno, é preciso a pessoa acabar com a hipocrisia e fazer o negócio dentro da realidade. A natureza está aí, né, para ser pesquisada. O governo tem que entender que entidade de pesquisa, como a Embrapa, né, essa gente pesquisa, universidade, tem que receber recursos para fazer pesquisa. Esse negócio de pirataria, né? Isso, tem pirataria coisa nenhuma, rapaz. Então nós somos piratas, pegamos um café da Etiópia. Nós temos é que tratar do nosso patrimônio natural, que não estamos tratando. Estamos fazendo as correções ou dando mais importância às coisas erradas. Você vê, por exemplo, um diretor que não é político, extremamente competente, tira e bota um político sem vergonha lá. Está errado, pô. É por isso que o Brasil não vai para frente. Porque nós temos gente extremamente competente, lá nas universidades, agora está brigando por causa de ideologia. Você não viu o que se fizeram na Aracruz do Espírito Santo? Você já imaginou aquilo na China? Na República Popular? O que é que acontecia no dia seguinte? Tudo tiro na nuca. Aqui não, aqui ainda tem gente que defende. Né? Como é que o senhor vê esse potencial da internet, essa revolução na área da informação, né, para ajudar nessas tarefas de preservação, de conservação? A internet pô, é uma coisa fabulosa. Eu na minha idade, já praticamente quase não usei. Né? Eu uso mais só para escrever. Porque no meu nível, na parte que eu tenho, ou eu recebo as publicações dos autores, né, separadas, assim. Quando eu vou procurar, não está lá ainda. E às vezes já recebi. Eu uso muito pouco, mas eu acho que está favorecendo muito a pesquisa científica. Agora, o negócio não é a internet. Você ter o computador, o que interessa é você ter estudo suficiente para procurar no computador. Para ser colocado lá. Para colocá-lo e tirar de lá também. Porque é aquilo que eu disse, que é importante, que meu pai sempre dizia. Para você bolar alguma coisa, você tem que ter as sementes dela na cabeça. A competência é que vai fazer você ter criatividade. Você nunca vai ter nenhuma criatividade se não tiver nada na cabeça. Professor, do alto dos seus 81 anos, que parece muito menos, né? Acho que todo mundo vai concordar com isso, o senhor continua com essa garra, com essa fibra, né? Lutando e contribuindo para a nossa ciência. O que o senhor deixaria assim, de mensagem para os nossos telespectadores, para os jovens principalmente que estão lhe ouvindo? A hipocrisia é uma coisa que o senhor condena, né? O senhor é contra o politicamente correto, o senhor acha que nós devemos enfrentar as verdades, né? Contra a hipocrisia. Agora, em relação às nossas matas, à conservação dos nossos primatas, o que o senhor deixaria assim como uma palavra final? O que nós temos que fazer hoje com garra, com fibra? Um dos problemas mais sérios é a destruição rapidíssima das espécies. E o problema sério é a falta de taxonomistas para saber o que a gente tem.
Estão queimando o quê? Ninguém sabe. Tem 2, 3, 4 taxonomistas em determinada repartição pública, não entra mais. Vem uma porcaria, mas estão se formando novos taxonomistas? Não estão. Que eu saiba, não tem. Você entra um taxonomista, toma conta da posição, não entra mais. Que é aquele profissional e depois que outra descreve... coisa, como pagam tão mal, né, não há condição de estimular novo. O país com a maior biodiversidade do mundo, nós temos poucos profissionais dedicados a descrever temos um número muito pequeno e mesmo assim a diversidade biológica é extremamente complexa e tem grupos que nós nem temos aqui, nem no mundo inteiro tem. Porque tem muita coisa para ser descoberta. A coisa de poucos anos atrás, um grande cientista verificou que nas copas das árvores tem um potencial desconhecido de biodiversidade fabulosa, na copa de cada árvore. Então, cada espécie de árvore tem uma especificidade faunística desconhecida. Pô. Agora é que subiu, que é. E parece que fizeram uma pesquisa e encontraram não sei quantas espécies novas de coleópolis, invertebrado, em cada árvore. Né? Agora, eu tenho em mim que é um governo sério, né, que está vendo muito, desde a educação fundamental boa, de qualidade mesmo, né, valorizando o professor primário, que é uma luta dificílima, não tem dinheiro nem para comprar livro, entendeu? E depois, automaticamente, favorecer a pesquisa científica nas universidades. Entendeu? Para todas as áreas. Porque às vezes dão muito valor a uma determinada área da engenharia, isso aí, mas vai estudar inseto. Mas inseto, às vezes, tem muita coisa boa, porque ninguém sabe nada sobre ele. Principalmente nesse aspecto, na interface da luta entre o inseto e a planta. A planta criando substância para evitar os insetos, e os insetos custando antissubstância. Aí é que tem coisa boa. Professor, muito obrigado pela sua participação. Está ótimo.